Você quer ajudar o Futeboteco a crescer? Então hypa esse vídeo, porque assim ele é encaminhado para quem nunca viu a gente na vida. Isso é muito importante para nós. Conto com você. Uma outra dúvida que eu tenho, saiu notícia esses dias, dizendo que ele já teria conversado com o Neymar. Essa é a dúvida que eu tenho também. E aí, assim, é impressionante, né? Porque o que a gente também leu de informação, e até a gente não tem motivo para duvidar dos repórteres que apuraram isso, mas que o Neymar pai teria vetado o Jorge Jesus. É loucura. E que, deram um sinal verde pro Ancelotti. Agora essa informação de que o Ancelotti já conversou com o Neymar. Qual que é a... Porque todo mundo olha pro Ancelotti como um cara tipo assim, esse cara não precisa fazer média com o Neymar. Se ele entender que o Neymar não tem condições de voltar, se o Neymar voltar a jogar... ou não voltar a jogar, ou tiver mal, ele pode chegar e falar, não conto com o cara, ele tem tamanho para fazer isso. Embora, mesmo tendo tamanho, não é uma decisão fácil. Mas aí com essa ligação, hipotética ligação que revelaram aí, muita gente já começou a torcer o nariz. Esse cara veio, vai ser refém do Neymar. O que você espera dessa relação entre Ancelotti e Neymar? Me surpreende um pouco essa coisa da ligação, porque ninguém dentro da seleção brasileira, e estou falando também de Neymar, é maior do que o Ancelotti no futebol. Sem dúvida. Então, eu esperava desde o anúncio dele, assim, não é um cara que vai se dobrar pro Neymar Neymar pai, inclusive. Porque se eu acreditar nisso, tenho que acreditar que, cara, o pai do Neymar manda na CBF. Eu tenho que ter essa crença, né? Eu vi até memes falando que o Ancelotti vai ser o auxiliar do pai do o técnico é o Neymar bom pai. isso. O técnico é o Neymar pai. E aí eu vou ter que perder qualquer expectativa em relação ao que pode ser uma Copa do Mundo. Se eu tiver que acreditar que o pai do Neymar manda na CBF e no treinador do tamanho do Ancelotti. Sobre o Neymar, é exclusivamente essa questão pra mim. Enquanto não for provado que ele tem condições de estar em campo, que ele vai ser um cara que realmente faz a diferença, que vai exercer a liderança e que vai ser o Neymar que a gente imagina, porque é isso, quando ele chega agora de volta pra jogar no Santos, gente, o jeito que ele foi recebido na Vila, você pode falar, você está no seu lugar de fala, você pode falar melhor do que ninguém. As pessoas aos prantos, o Neymar vai resolver, e aí ele entra em campo, e aí enquanto ele tá em campo, o Santos consegue resultados que agora não consegue mais. Mas pro nível de seleção brasileira... Tá muito distante. Muito distante. Muito distante. Não... Cara, não consigo imaginar hoje o Neymar titular da seleção. Ele não fez nenhum jogo de camisa 10 de seleção no Santos, desde que ele voltou. Nenhum. Não, é aquilo que a gente falou na live hoje, né? Ele não foi exigido em grandes jogos ainda. Não foi. Talvez o único grande jogo que ele entrou no segundo tempo foi contra o Fluminense. Ele jogou aquele jogo contra o Corinthians, aquela derrota. Também não jogou nada, muito. Inclusive ele perde uma bola. Uma bola que saiu o primeiro gol. Exatamente. A gente viu algumas das situações na volta dele pro Brasil, no Santos, que é um jogador que em muitas situações perde a bola e que, num nível de Copa do Mundo, isso daí mata a sua defesa, né? Nossa. Porque, óbvio, em cenário nacional, você pensa em como projetar o seu time de forma que, ao seu craque perder a bola, porque ele é fundamental pro seu time... Tá tudo bem. O seu time vai dar um jeito de segurar lá atrás, vai recompor, isso aí é um problema do técnico. Agora, quando você fala de seleção, que você vai lidar com jogadores da Europa, do mais alto nível, eu acho muito complexo. Então, eu não imagino o Ancelotti fazendo essa concessão. Vou me surpreender se fizer. Você analisa a carreira do Neymar como muita gente analisa, de desperdício, usando esse termo, assim? Ou meio que frustração, que ele poderia ter sido mais do que ele foi? Como que você enxerga a carreira dele, assim? Eu sempre acho muito complexo quando a gente tem que falar pelo jogador, né? Baseado no que a gente espera, porque às vezes não é o que ele esperava pra carreira dele. Eu acho que o Neymar, como jogador do que ele poderia provar pro mundo, eu não acho que ele tem nada a provar. Eu acho que ele provou que ele é um craque. Ele foi capaz de ganhar títulos importantes, ele fez parte de elencos muito bons. O auge dele, do que a gente viu, ele considera que o auge dele é o PSG, né? Ele já falou isso, auge técnico, né? Do que eu vi do Neymar no Barcelona, aquilo pra mim tá na minha memória pra sempre, é coisa de cinema, é pra contar essa história pros nossos filhos. Mas assim, do que a gente esperava, acho que dava pra a gente ter visto mais. Talvez se ele tivesse tido uma consciência maior enquanto... atleta extra-campo mesmo, né? Do que a gente vê de performance, assim. Não tô dizendo que ele é um cara descomprometido, assim, com o físico dele, de... Beleza, a gente sabe que ele é um cara festeiro, como outros jogadores eram. A gente viu grandes craques do futebol nacional que foram festeiros a vida inteira e que respondiam dentro de campo. Eu acho que, óbvio, o nível que o futebol é hoje, se você não tem um extremo cuidado físico, rotina, de dia a dia, extra-campo, isso dificulta muito o quanto você vai longe na sua carreira. Então, acho que nesse sentido o Neymar deixou
a desejar. Então, não sei o quanto ele se arrepende de nada, porque, assim, ele é bilionário, ele tem idolatria da torcida do Santos até hoje, ele fez o que ele fez na Europa e o mundo inteiro, assim, você anda por todos os lugares da Europa, se você fala o nome do Neymar, todo mundo acha ele um baita de um jogador. É o brasileiro talvez mais famoso do mundo. Sem dúvida. Acho que assim, ninguém fala do Neymar como falam do Ronaldo, né? Se você fala do Ronaldo na gringa, as pessoas param pra conversar com você, te estendem uma cadeira e falam assim, senta aí, vamos conversar. O Neymar não, falam, pô, absurdo, incrível, mas difícil, né? Acho que é sempre essa reação. Pô, é uma figura contraditória do nível do futebol que ele entregou e poderia ter continuado entregando e da figura controversa que ele virou extracampo, assim, que é um pouco difícil de engolir em muitos sentidos e muitas atitudes. Então, enquanto carreira, cara, acho que pra ele o que talvez fique engasgado é uma Copa do Mundo. De resto, acho que melhor do mundo, essas coisas acho que passaram, assim. Acho que não é uma coisa que ficou ali pra ele. Sabe o que é louco? A gente fala tudo isso no lugar da hipótese, assim. Exato. Porque o Neymar não é uma pessoa que fale sobre essas coisas. A gente não sabe o que ele pensa. Mas ele não é perguntado também, né? Mas se ele perguntar, ele sai, que ele já dá aquela risadinha e sai, cara. E isso sai. mesmo. Ele não Puta fala, merda, ele não é, essa risadinha me quebra. ele não é sincero, assim. O que eu ouvi, tá? De uma fonte importante, que um mês depois que ele chegou no PSG, ele ligou pro André Cury, que é empresário dele, chorando, arrependido, assim. Então, assim, ele tomou decisões na carreira dele que foram criticadas por todos, mas que ele também se arrependeu, sabe? E a ida do PSG, eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que ele só vai falar isso lá na frente, aposentado, 40 anos. e depois com uma outra cabeça, porque também não aposentou, dia seguinte ele vai falar, acho que um Neymar mais velho, a gente vai saber de coisas que a gente nunca soube, assim, a respeito de decisões que ele tomou na carreira, né? Porque ele é orgulhoso também, eu acho, né? Vaidoso, assim. E tem uma outra coisa que é o seguinte, cara, e aí quando, por exemplo, quando eu li o livro que eu até citei recentemente no podcast aqui com o Marcos Eduardo Neves, que ele me perguntou, a gente falou ele é biógrafo, né? Eu falei pra ele que eu adoro biografia, eu li a do André Agassi, há muitos anos atrás. Que ele mesmo escreveu, né? Não, o André Agassi, o próprio André Agassi escreveu. Então, ele mesmo escreveu. Isso. Exatamente. Chama autobiografia. Na verdade é um ghostwriter, né? Mas ele que dita, mano. O livro é escrito na primeira pessoa. E o Agassi começa falando que ele odiava jogar tênis. E aí você fica perplexo, né? Como é que eu tô lendo um livro de um tenista que é um dos mais famosos? Aí o cara me abre o livro falando que eu odeio jogar tênis. E aí você vai entender por quê ao longo do livro. E tinha muito a ver da relação dele com o pai e o quanto que ele era obrigado pelo pai a fazer aquilo e tudo mais. Quando você começa a escutar, por exemplo... E aí tem umas relações que são meio assim, no Michael Jackson, Jackson's 5 com o pai, tá ligado? Aí existe essa parada. O Neymar, se você pegar ali, o próprio, esse podcast tá rolando aí do All Prime, que conta muito a relação, tem um episódio, acho que é o episódio 2 ou 3, que conta o Neymar criança ali, a relação que ele tinha com o pai. Apesar dele amar jogar futebol, eu sinto que ele era meio que assim, ele era a aposta total da família, a aposta completa da família. Tem uma época que o Neymar pai vende uma porcentagem do passe que ele tinha na mão para Diz por R$1 milhão e que se o Neymar não vingasse, ele teria que devolver 2 milhões. Ele teria que devolver em dobro para Diz. O cara era muito milionário, velho. Imagina você apostar, Felipe, num moleque, no seu filho de 13 anos. Aí se o seu filho dá errado, além de tudo, o seu filho te deixou uma dívida de 2 milhões impagável, que você não tem condições de arcar. Cara, isso é insano. Então, assim, imagina a pressão indireta que rolava do pai pro filho dele no dia a dia. Com certeza. E assim, o Neymar fala que nessa época ele não saía com os amigos, não faziam as coisas, porque ele tinha que pensar, e o pai dele era extremamente rígido. Então eu vejo muito dessa coisa do moleque que meio que não cresceu e de que quis sair aí estrumbando as festas de uma criança que não viveu a infância como deveria ter vivido. Sim. Então eu acho que tem muita coisa, que a gente não entende a respeito do Neymar e a gente coloca tudo nesse lugar meio, desperdício e tal, mas não entende o drama muitas vezes, que é você ter um Neymar pai na tua vida. Que, porra, lógico, tem ali o cara conseguiu, conseguiu criar um império. Mas ao mesmo tempo, imagina você ter essa figura como um pai, que é o cara que você tem que recorrer. Qual o preço, né? Desse império. Exatamente. Eu concordo 100%. E tem essa questão de que a gente nunca acessa, né? A figura do Neymar, porque
Quando as pessoas chegam perto, o Neymar pai tá na frente. Tanto que quando ele dá as entrevistas e quando ele fala num tom de tipo, eu fiz meu filho. Eu construí isso. Ele tem que me agradecer. Tudo que ele tem é graças a mim. Eu acho que é muito, cara, muito profundo e muito doentio isso. Acho que, Nossa, não sei o quanto o Neymar faz terapia na vida dele, mas talvez, você fala assim, quando ele aposentar, quanto tempo talvez ele demore pra descobrir quem ele é ali dentro, baseado em tudo que o pai dele construiu pra ele ser. Nossa, dá até medo do que ele pode descobrir dele Cara, mesmo. Se ele desse uma de Larissa Manoela, lembra quando a Larissa Manoela se revelou com os pais? Se acontecesse isso, cara, ia ser a melhor coisa. Eu acreditava no X amanhã. Garantiu o corte agora. Mas é verdade, cara. Não, Porque sim, total. ali era mais ou menos isso, cara. Tudo ela era meio refém do modus operandi da família. Ela falou, não, cara, quem tá indo pro bagulho sou eu, quem é conhecido sou eu que atuo, meus pais foram importantes, foram, mas peraí, meus caras estão controlando a minha grana, etc e tal. Tudo. Que porra é essa? Não, essa redoma que ele construiu, e acho que o Neymar fica ali dentro também nesse sentido de tipo, a gente se acostumou a perceber que os amigos do Neymar, as pessoas ao redor, ninguém nunca falou pra ele qual é o mundo real, assim, cara, você tá fazendo merda. Sabe esse amigo que senta com você, pega uma cerveja e fala, cara, você tá fazendo cagada. Cagada na sua vida, cagada no clube que você tá. Ninguém, porque pra todo mundo, o que me parece, sempre pareceu, é que todo mundo passava a mão na cabeça do Neymar. Pra não perder os privilégios. Eu acho que tem essa questão das pessoas que foram crescendo ao redor dele. Era o emprego dos caras. Não tiveram que fazer nada da vida. Qual a sua profissão? Amigo do Neymar. Não é verdade? Você não queria ser um toys não, lá? Mas beleza. Por o LinkedIn. Eu não ia querer, mas assim, Lógico. quantas pessoas no mundo não iam fazer dessa certíssimo. profissão? Sim. Então eu acho que tem essa questão, assim. Acho que o cara vive numa realidade tão aleatória, que é só dele, que ele nem sabe o que é certo, o que é errado. Tem essa sensação, assim, sabe? Vive num Meio mundo... Neverland, assim, o Michael Jackson mesmo, assim. Criou um negócio ali meio distópico mesmo. Enfim, eu espero ver um dia... Eu achava, cara, assim, depois, assim, principalmente essa última lesão que ele teve no Al Hilal, que eu vi ele mais reatando o relacionamento dele. Eu nem queria entrar na questão pessoal, mas eu vi uma relação dele com a filha, que eu vejo até hoje, diferente da que eu vi quando o filho dele era bebê. Sim. Eu vejo um cara, assim, em alguns aspectos mais maduro. Mas aí, por exemplo, aí volta pro Santos, aí vê esse descaso, aí é carnaval, e não sei o que, eu falo, velho, tipo, há um ano da Copa, sabe? Eu esperava mais, e a gente só volta a se decepcionar. Eu não sei se a gente um dia vai ver um Neymar que senta, nem que seja através de um livro, de uma autobiografia, de uma coisa que ele fala, cara, eu me arrependo disso, porque eu tenho certeza que existem vários arrependimentos, apesar de toda a fortuna. Acho que a gente só vai descobrir muito Mais lá pra pra frente mesmo, porque é isso, concordo.